Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Verbena Pires e eu sou psicanalista, especialista em psicoterapia psicodinâmica dos transtornos de personalidade multidisciplinar. Sou especialista em saúde mental, especialista em psicanálise infantil e também possuo o curso de psicanálise forense, entre outros vários cursos, tá, pessoal? O tema de hoje, gente, é a relação entre mãe e filho, tá? E a gente vai entender se essa relação é uma relação de amor e respeito ou se é uma relação de adoração desse filho referente à mãe, tá? Mas antes de ir pro vídeo, pessoal, dá uma passadinha aqui embaixo, dá um like no vídeo, tá? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os teus amigos ou os teus familiares, clica no sininho para poder você receber novas notificações de vídeo e assiste o vídeo até o final, tá bom? Então vamos lá para o vídeo. Então, gente, como é que funciona essa relação de amor e respeito e essa relação de adoração pela mãe, tá? Então, assim, a gente precisa entender o discernimento desses dois tipos de relações, tá, gente? Pra gente entender como é que funciona esse ser que é o filho, né? Na fase, quando ele estiver na fase de adolescente ou então na fase adulta, certo? Então, numa relação, né, de mãe e filho, em que a mãe se coloca num local de adoração para esse filho, né? Então, o que é que esse filho vai entender? Vai ser instalado nesse filho e como é que ele vai entender essa relação com a mãe por toda a sua vida. Mas muitas vezes, gente, quando eu falo de entendimento, é o que ele vai absorver na realidade, né? Mas essa relação de adoração à mãe, ela vai ficar instalada lá no inconsciente. Então, ele vai perpassar por toda a vida dele, né, com essa relação no interior dele, sem saber o que está acontecendo nas relações dele lá fora, em especial com mulheres, tá? Então, quando a mãe, ela se coloca num local de um ser amado e respeitado por esse filho, né? Ela vai dar respaldo para essa criança quando ela se tornar adolescente ou adulto. Vai ser liberado para essa criança o direito dela de amar outras mulheres, o direito dela se sentir não digo nem completo, né? Mas se sentir satisfeito com outras mulheres lá fora, ou para casar, ou para namorar, ou para viver junto, tá? E a relação, essa é uma relação de amor e respeito da mãe com o filho, é uma relação de que a mãe está sendo uma mãe suficientemente boa, tá, gente? E a relação de adoração com a mãe é uma relação narcisista, tá? Em que a mãe se coloca para esse filho num pedestal, em que ele deve único e exclusivamente ficar olhando e adorando só ela, tá? E que ele esqueça todas as outras relações ao redor dele. Então, o que vai acontecer nessa criança, né, que foi infantilizada pela mãe, que foi infantilizado pela mãe, né, naquele sentido do filho, naquele aspecto do filho apenas olhar para ela, apenas adorá-la, tá? Então, esse menino, ele vai crescer com uma visão de que todas as outras mulheres lá fora não servem para ele, né? De que todas as mulheres lá fora não vão satisfazer o desejo dele, nem de homem, tá? E nem de relação íntima, de casado, de namorado, de companheira, tá, gente?
Então ele vai fazer, ele pode até casar, como acontece na maioria das pessoas. Outros não, outros permanecem em casa, né? Chegam aos 50, 60 anos, esses homens junto à mãe, certo? Porque inconscientemente, entre aspas, ele está casado com a mãe, né? Mas muitos desses homens, eles vão lá para fora, né? E aí eles vão buscar relações, né? Buscando a mãe nessa relação. Então, o que que acontece? Esses homens, muitas vezes, eles passam por diversos casamentos, tá? Sempre em busca dessa mãe, porque o filho ainda sente aquela adoração pela mãe, né? Não é um amor genuíno, um respeito, é uma adoração, né? Que é disfarçada, que é mascarada por amor e respeito, certo? Então ele vai passar por diversos casamentos, sempre em busca dessa mãe. E se ele conseguir se estabelecer em um casamento só, né? É muito natural que ele permaneça com essa esposa, mas que ele busque lá fora outras fontes em busca de sua mãe, tá? Então, gente, é importante na criação dos nossos filhos a gente estabelecer, como é que eu posso dizer? A gente estabelecer um caminho, né? Um caminho para que esse filho percorra esse caminho até a gente de uma forma mais saudável, para que esse filho percorra esse caminho de amor pela mãe, né? De respeito pela mãe, de uma forma mais saudável e não de uma forma mascarada, né? Fazendo com que esse filho vá me adorar, vá me colocar num pedestal. Não, meu filho nasceu para mim, nasceu para me adorar. Não, gente, o filho da gente não é da gente, né? Os nossos filhos, eles são deles mesmos, né? E eles precisam e necessitam escolher, fazer as escolhas deles e não fazer as escolhas através do que ele vê nessa mãe como uma mãe adorada, como se ela fosse o comando da vida dele, o comando da vida amorosa, afetiva dessa pessoa, né? Então ele precisa ter esse discernimento e quem vai fazer com que ele tenha esse discernimento somos nós mães, desde lá o início da infância dele, né? Mostrando a diferença de amor e respeito pela mãe, né? De uma mãe ser adorada, certo, gente? Então a gente precisa ter bastante cuidado nessa criação dos nossos filhos, tá? Porque caso contrário, esse filho ele vai sofrer por toda a vida, buscando sempre a mãe incessantemente em outras pessoas e ele não vai encontrar essa mãe, tá? E esses filhos que se casam, esses filhos que adoram a mãe, que se casam, né? Eles nunca se separaram da mãe. Nesse casamento ele está casado com a sua esposa e com a mãe, tá, gente? Então, fica a dica, tá? Para as mães, fica a dica para os filhos, né, que passam por essa situação, gente. E é importante que esse vídeo seja repassado para mais pessoas, né? Para esse vídeo e essas informações se tornarem conhecidas, né? Para as pessoas entenderem ou se situarem numa relação que estão passando por esse tipo de dinâmica, tá bom?